Embora o anticristo ainda não tenha chegado à Terra, seu espírito já chegou e está ativamente trabalhando na Terra hoje. Este é um fato bíblico inegável. O espírito do anticristo está aqui e ativo em nossa nação e neste mundo. 1 João 2,18. Filhinhos, é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Agora, dentro deste sermão, quero focar no clima do mundo durante a grande tribulação no livro do Apocalipse. Se compreendermos o clima do mundo durante a grande tribulação, podemos entender melhor a trajetória do nosso mundo atual e onde as marés da história nos estão levando. Permita-me fornecer algum contexto em torno do trecho das Escrituras durante a grande tribulação, que vamos abordar em Apocalipse 14. O anticristo ascendeu ao poder. Seu governo é marcado por engano e tirania, com o falso profeta ao seu lado realizando grandes sinais para desviar, se possível, até os eleitos. Eles estabelecem uma ordem mundial que exige lealdade, um sistema que incorpora rebelião contra o Criador. Este é o momento do último e mais fatal mergulho do ser humano, à medida que o mundo se precipita em direção ao abismo. No entanto, é precisamente neste momento, a hora mais sombria do mundo, que Deus intervém de uma maneira sem precedentes na história humana. Nunca antes Deus fez o que faz no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Nunca antes Deus foi a cumprimentos tão extraordinários em um ato extraordinário de misericórdia e soberania. Ele envia 3 anjos com mensagens de importância crítica. Apocalipse 14, 6, 13. Nos traz as proclamações do céu feitas por 3 anjos diferentes. Neste trecho, João recebe uma visão de 3 anjos voando no céu, cada um carregando uma mensagem diferente. Então, quem são esses anjos e que mensagem eles trazem à Terra? Esses anjos não são simples anjos comuns, mas 3 anjos especiais enviados por Deus para entregar uma mensagem crucial ao povo na Terra. O primeiro anjo vem para proclamar o Evangelho eterno, chamando todas as pessoas a temer e adorar a Deus. Apocalipse 14, versículos 6 ao 7. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, com o Evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O propósito deste sermão é focar em 2 palavras. As 2 primeiras palavras proclamadas por esse anjo são: temei a Deus. Quando foi a última vez que você ouviu um sermão instruindo a temer a Deus? No entanto, as primeiras 2 palavras que este anjo proclama são: temei a Deus. Este é um dos maiores problemas no nosso dia de hoje, onde o temor de Deus está diminuindo. Note isso e não perca de vista. Durante a grande tribulação, a mensagem deste primeiro anjo começa com as palavras: temei a Deus. Isso deveria indicar a importância do temor de Deus. Toda a Bíblia está repleta de admoestações para temermos o Senhor. Não apenas aceite minha palavra, permita que a Bíblia fale por si mesma sobre esse tema do temor. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus mandamentos têm bom entendimento. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Eclesiastes 12, 13. Ouçamos o fim de tudo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo ser humano. E este anjo, este único anjo no livro do Apocalipse, ao pregar o Evangelho, começa com temei a Deus. No entanto, a grande maioria das pessoas que professam ser cristãs nem mesmo sabe o que é o temor de Deus, e posso atestar isso. Estamos vivendo em um mundo que está cada vez mais carente do temor do Senhor, e isso só está piorando progressivamente. Tenho visto a deterioração da falta do temor do Senhor neste mundo, nas várias décadas em que estive nesta terra.
Isso me lembra de um sermão que ouvi de um pregador muito mais velho e sábio do que eu. E ele afirmou que o homem incrédulo médio que andava na rua há 70 anos tinha mais temor do Senhor do que o membro médio da igreja hoje. Você não acha que isso é verdade? Pois vivemos em uma era de cristianismo falso, uma era de cristianismo de cafeteria, onde as pessoas podem escolher o que obedecem e ouvem. Na Bíblia, em Isaías 66:2, não foi a minha mão que fez todas essas coisas, e assim elas vieram a existir? Declara o Senhor. A esses dou atenção, aos humildes e arrependidos de espírito, e que tremem diante da minha palavra. Uma palavra: tremer, o temor do Senhor. Houve um tempo em que até mesmo criminosos respeitavam tanto as igrejas que sempre que passavam por uma igreja, tiravam os chapéus em sinal de respeito. Tais práticas eram parte das normas sociais mais amplas, onde demonstrar respeito por símbolos e instituições religiosas era esperado e estava enraizado na cultura. Houve um tempo em que pessoas vivendo em pecado não arrependido tremiam de medo ao entrar na casa do Senhor. Perdemos o nosso senso da santidade de Deus, e um pregador afirmou certa vez que Paulo fala em Romanos 11 sobre a severidade e bondade de Deus. Em que contexto em seus tratos com seu povo antigo não há temor de Deus na igreja? O temor de Deus está ausente da igreja. E é por isso que tomamos as terríveis liberdades, que tomamos, pois, como devemos temê-lo, se não conhecemos sua severidade, seus julgamentos, seus tratos, até onde ele irá mesmo com seu próprio povo antigo, que ainda é a menina. Dos seus olhos, apesar de sua queda, uma das principais razões pelas quais há falta de temor de Deus no cristianismo moderno é porque as pessoas realmente não conhecem a Deus. Elas não sabem o quão rapidamente o julgamento de Deus pode sobrevir a um indivíduo. Repetidas vezes vemos casos em que este Deus Santo julga seu povo instantaneamente. Ananias e Safira. Atos 5. Esse casal na igreja primitiva vendeu uma propriedade, mas mentiu sobre a quantia de dinheiro que receberam da venda, fingindo doar tudo para a igreja, enquanto secretamente guardavam um pouco para si mesmos. Como resultado de sua decepção e mentira para o Espírito Santo, ambos caíram e morreram subitamente depois que Pedro os confrontou separadamente. Nadab e Abiú Levítico, 10:2, eram filhos de Arão, o sumo sacerdote, que ofereceram fogo não autorizado diante do Senhor, o qual não lhes havia ordenado como castigo por sua desobediência e irreverência. O fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu, levando à sua morte imediata. Não apenas o temor de Deus está diminuindo, porque as pessoas esquecem o quão rapidamente o julgamento de Deus pode atingir as pessoas. Eles também esquecem quem é Deus. Alguns teólogos descrevem isso como a outredade. E esta outredade de Deus permitirá que você ande em uma nova reverência por Deus. Não perca a continuação no próximo vídeo. O Anticristo, o que ele fará? Parte 2. Não esqueça de inscrever-se no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus. A razão pela qual há falta de temor. A outredade de Deus do Senhor em nosso mundo é porque a maioria de nós tem dificuldade em compreender Deus em sua santidade e toda a sua grande glória, por mais elevado e maravilhoso que ele seja. Deus não é um homem. Ele não é o nosso igual. Ele não é apenas ligeiramente elevado acima de nós. Este é o problema fundamental com a humanidade.
Nós queremos fazer Deus ligeiramente acima de nós. Seres humanos onde ainda podemos controlá-lo porque podemos entendê-lo, enquanto nossa mente puder formar uma imagem, ou obter uma ideia de Deus. É isso que pensamos de Deus. Mas irmãos e irmãs, eu imploro que não cometam esse erro. Deus não é um homem. Você não pode entender um ser que existe fora das restrições de tempo, espaço e matéria. Você não pode entender um ser que vive de eternidade a eternidade com seu pequeno cérebro. Se eu pudesse entender Deus completamente com meu pequeno cérebro, ele não seria um Deus digno de adoração. Ele está muito acima, muito além de nossa compreensão humana. Ele habita em um lugar de santidade que a mente humana não pode compreender. Ele habita em um reino de mistério. Um reino onde nenhum homem sabe e nenhum homem viu. Você pode ver um anjo e viver, mas não pode ver Deus e viver. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Apenas um vislumbre da glória de Deus moveu Isaías a lamentar seu próprio pecado e indignidade. Isaías 6, 5 e 58, 9. Pois meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Permita-me ilustrar o quão além de nós Deus está. Deus não precisa da criação, não precisa deste mundo, não precisa de um lugar ou coisa. Ainda assim, Ele existiu de era a era. Você e eu, por outro lado, precisamos deste mundo. Eu preciso de oxigênio. Você precisa dormir 8 horas por dia. Você precisa de um lugar para descansar a cabeça. Deus não é um homem, e é isso que você precisa lembrar. Deus não é um homem, e Deus não vê o pecado da maneira leviana como vemos, como se fosse uma piada ou um jogo. A Bíblia diz que Deus não será zombado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos respeitar Deus. Precisamos de uma reverência santa de temer a Deus. Agora, de volta ao cerne da minha mensagem, num momento em que o anticristo está em seu poder, a primeira mensagem dada por este anjo é temer a Deus. E eu acredito que isso é algo que o anticristo continuará a tentar erodir nas igrejas e no mundo. Em 2024, erodir o temor do Senhor, pois estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo nos últimos dias. E um dos maiores problemas em nosso mundo é esse problema bem aqui. Há uma falta de temor do Senhor, Mateus 10, 28. E não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Atualmente, existem pessoas que estão vivendo como o próprio inferno porque não temem a Deus. Elas estão vivendo em completa e total rebelião. Uma rebelião completa e total intencional contra Deus, por uma única razão, e somente uma, porque não temem a Deus. O temor do Senhor o manterá longe do pecado. Saber que um dia Deus me julgará por minhas ações, saber e lembrar que minhas ações, neste exato momento, estão sendo registradas por um Deus eterno e onividente. Saber que tudo o que fizemos em nossos corpos, tanto o bem quanto o mal, será julgado por um Deus eterno e onividente, que um dia me julgará por cada uma de minhas ações. Tema a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16:6, pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é purgada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Torna-se crucial entender o papel que o anticristo desempenha na diluição deste princípio bíblico fundamental. O sermão até agora pintou um retrato vívido do espírito do anticristo já atuando no mundo, erodindo o temor de Deus entre crentes e não crentes. Essa erosão não é apenas uma questão de normas culturais desaparecendo ou valores sociais em mutação, mas uma estratégia deliberada e sistemática empregada pelo anticristo. O temor do Senhor, como as Escrituras enfatizam repetidamente,
é o princípio da sabedoria e um impedimento ao mal. Quando esse temor é diminuído ou removido, cria-se um vácuo espiritual, onde o pecado se normaliza e a rebelião contra Deus fica sem controle. Agora, permita-me fazer a pergunta. Não estamos vivendo em um mundo, em uma cultura, onde o pecado é normalizado? Não estamos vivendo em um mundo onde pecados que antes eram desaprovados agora são celebrados? Há uma falta de temor de Deus, e é por isso que as pessoas estão se inclinando mais para o mal, indo em direção à grande tribulação, onde cada vez mais pessoas temerão menos a Deus. O papel do anticristo nesse processo é minar sutil e progressivamente a reverência e o temor por Deus, que naturalmente deveriam residir nos corações das pessoas, promovendo ideologias e valores contrários à palavra de Deus. O anticristo busca deslocar o foco da responsabilidade divina para uma vida humanista e centrada em si mesma. A erosão do temor de Deus tem implicações profundas. Sem um profundo respeito por Deus, as pessoas estão mais propensas a sucumbir às tentações e ao engano do inimigo. Elas se tornam dessensibilizadas à convicção do Espírito Santo quanto ao pecado e à necessidade de arrependimento. Isso se alinha com o cenário em que o anticristo ascende ao poder, aproveitando a falta de temor de Deus para solidificar seu governo enganador e liderar muitos. A história de Ananias e Safira e os ensinamentos em Isaías destacam a imediatez e severidade do julgamento de Deus contra o pecado. Esses relatos servem como lembretes de que a santidade e justiça de Deus são aspectos integrais de seu caráter, assim como seu amor e misericórdia. Em um mundo influenciado pelo anticristo, reconhecer e reverenciar esses atributos de Deus torna-se ainda mais crucial. Para concluir, Filipenses 2:12. Portanto, amados meus, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra tremor é significativa, especialmente no contexto deste sermão. O termo tremor, neste versículo, denota um profundo senso de reverência, admiração e seriedade na jornada espiritual. Isso implica que a salvação não é algo casual ou trivial, mas requer uma atitude sincera e séria, reconhecendo a majestade e a santidade de Deus. Esse tipo de tremor não se trata de medo no sentido de terror, mas sim de um profundo respeito e reconhecimento de nossa responsabilidade diante de um Deus santo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tantos casos de relações adúlteras em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tanta imoralidade sexual em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tantos amantes do prazer mais do que de Deus em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tanta ganância e materialismo em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tantas pessoas viciadas em assistir vídeos imorais e não santos na internet em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tantas pessoas que amam o dinheiro mais do que a Deus em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tanta desonestidade e engano em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual há uma crescente tendência para a violência e a falta de lei em nosso tempo. Num mundo onde o espírito do anticristo está ativamente trabalhando para erodir o temor de Deus, o conceito de tremor torna-se ainda mais crítico. Ele serve como uma contramedida à complacência e rebelião encorajadas pelo anticristo. À medida que o temor de Deus diminui, também diminui o senso de tremor ou reverência para com ele, levando a um estado espiritual em que as pessoas estão mais suscetíveis à decepção e ao pecado. Portanto, o apelo para desenvolver a própria salvação com temor e tremor é um apelo para manter uma postura de humildade e respeito para com Deus, reconhecendo sua soberania
e nossa necessidade de sua graça. A razão pela qual há falta de temor. A outredade de Deus do Senhor em nosso mundo é porque a maioria de nós tem dificuldade em compreender Deus em sua santidade e toda a sua grande glória, por mais elevado e maravilhoso que ele seja. Deus não é um homem. Ele não é o nosso igual. Ele não é apenas ligeiramente elevado acima de nós. Este é o problema fundamental com a humanidade. Nós queremos fazer Deus ligeiramente acima de nós. Seres humanos onde ainda podemos controlá-lo porque podemos entendê-lo, enquanto nossa mente puder formar uma imagem, ou obter uma ideia de Deus. É isso que pensamos de Deus. Mas irmãos e irmãs, eu imploro que não cometam esse erro. Deus não é um homem. Você não pode entender um ser que existe fora das restrições de tempo, espaço e matéria. Você não pode entender um ser que vive de eternidade a eternidade com seu pequeno cérebro. Se eu pudesse entender Deus completamente com meu pequeno cérebro, ele não seria um Deus digno de adoração. Ele está muito acima, muito além de nossa compreensão humana. Ele habita em um lugar de santidade que a mente humana não pode compreender. Ele habita em um reino de mistério. Um reino onde nenhum homem sabe e nenhum homem viu. Você pode ver um anjo e viver, mas não pode ver Deus e viver. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Apenas um vislumbre da glória de Deus moveu Isaías a lamentar seu próprio pecado e indignidade. Isaías 6, 5 e 58, 9. Pois meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Permita-me ilustrar o quão além de nós Deus está. Deus não precisa da criação, não precisa deste mundo, não precisa de um lugar ou coisa. Ainda assim, ele existiu de era a era. Você e eu, por outro lado, precisamos deste mundo. Eu preciso de oxigênio. Você precisa dormir 8 horas por dia. Você precisa de um lugar para descansar a cabeça. Deus não é um homem, e é isso que você precisa lembrar. Deus não é um homem, e Deus não vê o pecado da maneira leviana como vemos, como se fosse uma piada ou um jogo. A Bíblia diz que Deus não será zombado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos respeitar Deus. Precisamos de uma reverência santa de temer a Deus. Agora, de volta ao cerne da minha mensagem, num momento em que o anticristo está em seu poder, a primeira mensagem dada por este anjo é temer a Deus. E eu acredito que isso é algo que o anticristo continuará a tentar erodir nas igrejas e no mundo. Em 2024, erodir o temor do Senhor, pois estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo nos últimos dias. E um dos maiores problemas em nosso mundo é esse problema bem aqui. Há uma falta de temor do Senhor, Mateus 10, 28. E não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Atualmente, existem pessoas que estão vivendo como o próprio inferno porque não temem a Deus. Elas estão vivendo em completa e total rebelião. Uma rebelião completa e total intencional contra Deus, por uma única razão, e somente uma, porque não temem a Deus. O temor do Senhor o manterá longe do pecado. Saber que um dia Deus me julgará por minhas ações, saber e lembrar que minhas ações, neste exato momento, estão sendo registradas por um Deus eterno e onividente. Saber que tudo o que fizemos em nossos corpos, tanto o bem quanto o mal, será julgado por um Deus eterno e onividente, que um dia me julgará por cada uma de minhas ações. Tema a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16:6, pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é purgada, e pelo temor do Senhor,
os homens se desviam do mal. Torna-se crucial entender o papel que o anticristo desempenha na diluição deste princípio bíblico fundamental. O sermão até agora pintou um retrato vívido do espírito do anticristo já atuando no mundo, erodindo o temor de Deus entre crentes e não crentes. Essa erosão não é apenas uma questão de normas culturais desaparecendo ou valores sociais em mutação, mas uma estratégia deliberada e sistemática empregada pelo anticristo. O temor do Senhor, como as Escrituras enfatizam repetidamente, é o princípio da sabedoria e um impedimento ao mal. Quando esse temor é diminuído ou removido, cria-se um vácuo espiritual, onde o pecado se normaliza e a rebelião contra Deus fica sem controle. Agora, permita-me fazer a pergunta. Não estamos vivendo em um mundo, em uma cultura, onde o pecado é normalizado? Não estamos vivendo em um mundo onde pecados que antes eram desaprovados agora são celebrados? Há uma falta de temor de Deus, e é por isso que as pessoas estão se inclinando mais para o mal, indo em direção à grande tribulação, onde cada vez mais pessoas temerão menos a Deus. O papel do anticristo nesse processo é minar sutil e progressivamente a reverência e o temor por Deus, que naturalmente deveriam residir nos corações das pessoas, promovendo ideologias e valores contrários à palavra de Deus. O anticristo busca deslocar o foco da responsabilidade divina para uma vida humanista e centrada em si mesma. A erosão do temor de Deus tem implicações profundas. Sem um profundo respeito por Deus, as pessoas estão mais propensas a sucumbir às tentações e ao engano do inimigo. Elas se tornam dessensibilizadas à convicção do Espírito Santo quanto ao pecado e à necessidade de arrependimento. Isso se alinha com o cenário em que o anticristo ascende ao poder, aproveitando a falta de temor de Deus para solidificar seu governo enganador e liderar muitos. A história de Ananias e Safira e os ensinamentos em Isaías destacam a imediatez e severidade do julgamento de Deus contra o pecado. Esses relatos servem como lembretes de que a santidade e justiça de Deus são aspectos integrais de seu caráter, assim como seu amor e misericórdia. Em um mundo influenciado pelo anticristo, reconhecer e reverenciar esses atributos de Deus torna-se ainda mais crucial. Para concluir, Filipenses 2:12. Portanto, amados meus, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra tremor é significativa, especialmente no contexto deste sermão. O termo tremor, neste versículo, denota um profundo senso de reverência, admiração e seriedade na jornada espiritual. Isso implica que a salvação não é algo casual ou trivial, mas requer uma atitude sincera e séria, reconhecendo a majestade e a santidade de Deus. Esse tipo de tremor não se trata de medo no sentido de terror, mas sim de um profundo respeito e reconhecimento de nossa responsabilidade diante de um Deus santo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tantos casos de relações adúlteras em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tanta imoralidade sexual em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tantos amantes do prazer mais do que de Deus em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tanta ganância e materialismo em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tantas pessoas viciadas em assistir vídeos imorais e não santos na internet em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tantas pessoas que amam o dinheiro mais do que a Deus em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual temos tanta desonestidade e engano em nosso tempo. A falta do temor do Senhor é a razão pela qual há uma crescente tendência para a violência e a falta de lei em nosso tempo. Num mundo onde o espírito do anticristo
está ativamente trabalhando para erodir o temor de Deus. O conceito de tremor torna-se ainda mais crítico. Ele serve como uma contramedida à complacência e rebelião encorajadas pelo anticristo. À medida que o temor de Deus diminui, também diminui o senso de tremor ou reverência para com ele, levando a um estado espiritual em que as pessoas estão mais suscetíveis à decepção e ao pecado. Portanto, o apelo para desenvolver a própria salvação com temor e tremor é um apelo para manter uma postura de humildade e respeito para com Deus, reconhecendo sua soberania e nossa necessidade de sua graça. Obrigado por assistir, certifique-se de inscrever-se no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Fiquem com Deus.